Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Oi, bom dia. Eu sou Ana Dantes. Eu sou a Madá. A gente está muito feliz de estar começando esse segundo ciclo Mulheres, Plantas e Cura, que vai ser o último ciclo do ano do Selvagem, o último ciclo de leitura do Selvagem de 2022. Esse segundo ciclo foi um sonho nosso que começou no primeiro ciclo, ano passado, que foi um ciclo fechado, um ciclo que teve muitas pessoas querendo participar, mas a gente ainda estava nesse modelo de ciclos fechados e pagos. Esse ano a gente começou a oferecer todos os ciclos gratuitamente no YouTube, fazendo um convite para que as pessoas que recebem e compartilham esse ciclo possam apoiar também as escolas vivas. Sim, e amanhã a gente começa também, no âmbito desse ciclo, uma imersão. Lá em Exu, a gente vai encontrar a Silvanete, a Ana Paixão e a Maria. Sim, a gente sempre pensou que seria um momento importante de estar junto, né? A gente vem de um momento de pandemia, onde as relações foram todas aconteceram no âmbito virtual e agora a gente quer poder compartilhar, ter essas partilhas presenciais. Então, a partir de amanhã até o dia 14, a gente vai estar vivendo essa imersão lá em Silvanete, com pessoas que resolveram se inscrever e vão participar com a gente. E então esse ciclo começa hoje, vai ser às quartas-feiras, às 4 da tarde, 4 encontros. E nascer, germinar, cuidar e transformar. As convidadas são maravilhosas, a gente agradece muito a Marília e a Ana Paixão de Carvalho por essa mediação com essas mulheres maravilhosas. E também a gente tem muito, muito, muito a agradecer a presença delas, ao aceite delas de estar junto com a gente nessas conversas. E a gente quer convidar todo mundo do público que quiser desenhar ou fazer anotações a mandar para a gente, porque a gente pensou que seria lindo no final desse ciclo reunir todos esses trabalhos de quem vai ouvir. Sim, a gente quer fazer um caderno coletivo com a participação, com as notas, desenhos de quem estiver assistindo. Então, até o último encontro, tem um e-mail que está sendo acho que colocado no chat agora e nos comentários. Quem quiser enviar, a gente vai ter muito carinho de receber, vai fazer com o maior cuidado esse caderno coletivo assinado por todas nós, todos também e todos, quem quiser de participar. E a gente, antes de começar, quer agradecer a Saúva, que permite essa colaboração com as escolas vivas. Eu acho que tem o link também no chat para quem quiser colaborar. A gente quer agradecer também ao Instituto Sua Ciência, que está fazendo a live para a gente. São novas parceiras, a Ju e a Eline. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente agradece também nossa equipe, a Laís, a Vicky, a Isa e a comunidade selvagem. E também a Shonon Bencho, que é uma artista Shipibo, que fez todos esses lindos trabalhos de bordado e desenhos que estão ilustrando as artes dessa comunicação desse ciclo. E também o Tércio Araripe pela trilha da vinheta. Sim. E a gente quer chamar agora a Marília e a Ana para
para tomar conta dessa casa aqui do Selvagem e receber as convidadas. Bom ciclo para todas nós. Obrigada, bem-vindas, Aline e Thay. Bem-vinda, Aline e Thay, muito feliz. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar de novo entrando nessa casa, costurando mundos, junto com o Ciclo Selvagem, e dessa vez com entre 13 mulheres, além das mulheres do Selvagem, que já são muitas. Eu diria que é o número da sorte, 13 mulheres no ciclo de 2022. E é isso, eu sou Marília Nepomuceno, sou uma mulher negra, racializada, afro-indígena, lida como parda, e estou junto com Ana, na Chã de Terra, junto com Tita e Mariana Sobral, construindo e costurando mundos entre humanos e mais que humanos, a partir do território da Zona da Mata Norte de Pernambuco. Nesse ciclo, fomos convidadas por Ana e Madá para conduzir, para costurar, para convidar essas mulheres poderosas que a gente tem interlocução aqui, a partir de nosso território. Então, é um prazer estar junto, irmanada, de mãos dadas, com todas essas mulheres, costurando esse ciclo. Eu acho que a gente se apresenta rapidamente, eu e Ana Carvalho, Ana Paixão, e para a gente chamar a Thay e a Aline, que são as protagonistas desse encontro, dessa live, desse canal de conexão que estamos fazendo hoje. Um prazerzão, boa tarde. Prazer, pessoal, todo mundo que está aqui acompanhando com a gente a tessitura e a construção desse jardim que já vem sendo construído, né, como a Ana colocou, desde o ano passado e desde muito antes, né, nessas mulheres que estão aqui com a gente, nos seus quintais, nas suas casas, nos seus territórios. Agradecer a cada uma delas, né, por estarem participando aqui, partilhando suas histórias e seus saberes com a gente de uma maneira tão dedicada e generosa. Meu nome é Ana, não sei se eu me apresentei, mas a pessoa já me apresentou aqui. Sou mineira, mas moro aqui em Pernambuco já há 8 anos. E, como Marília colocou, sou parceira de trabalho dela e de outras criações pela Chã Coletiva da Terra. Então, a gente vai estar acompanhando vocês nesses encontros, ao longo desses 4 encontros desse mês, e a gente vai ter tempo para conversar, para se aprofundar em algumas questões, e a gente também vai, só para vocês entenderem um pouco o mecanismo, a gente vai estar se revezando nessas mediações, às vezes mais próxima das meninas, das nossas convidadas, outras mais trabalhando aqui nos comentários, nos chats de conversa. Então, quero convidar a todas e todos que estão aqui, a todos, a se expressarem pelo nosso chat, a colocarem comentários, partilharem experiências, perguntas, e a gente vai compartilhando isso aqui com as nossas convidadas ao longo dos nossos encontros. Então, um bom encontro a todas. E eu acho que a gente podia ler como cada convidada trouxe sua mini biografia, e aí a gente abre para essa conversa que vai acontecer. O que é que você acha, Ana? Acho ótimo. Quer que eu leia? Fica à vontade. Quer ler uma, eu leio outra? Pode ser. Vou começar aqui então, tá bom? Já. As nossas convidadas de hoje é a Aline, tá? Eu vou ler aqui a biozinha da Aline Tertuliano. A Aline é aprendiz de raizeira, educadora popular em saúde, técnica em agroecologia e criadora do projeto Feitio da Terra e sementeira da Coletiva Sementeiras. Desde 2014, vem construindo saberes, práticas e educação em saúde popular e saúde da mulher, pautadas em conhecimentos ancestrais e decoloniais. Thay, nossa convidada também desse ciclo da live Nascer, junto com a Aline, chama Thay Tuixauan Cariri. É poetisa, escritora, professora, arte educadora, pesquisadora e produtora cultural.
roteirista, atriz e diretora de cinema. Coordena a ONG Os Sertões em Taperoá e o projeto Balaio Poético e Liberdade Escrita. Thay é mestranda em Ciências Sociais pela UFCG, integrante do grupo de pesquisa Ensino e Extensão Rerumos e do grupo Devires, UFCG. É integrante do livro e projeto nacional brasileiro do Mulherio das Letras Indígenas. Faz parte do grupo Moara, que é um grupo de mulheres indígenas da aldeia Barra de Gramame, na Paraíba, no litoral sul da Paraíba. Inclusive, Moara, em língua indígena, significa ajudar a nascer. E faz parte da MIP, a Articulação de Mulheres Indígenas da Paraíba. É juíza natural do TOAGE, Tribunal de Justiça de Abya-Yala, e autora do livro Parindo Sementes, Memórias Poéticas de Nós. Thay e Aline são duas figuras, duas mulheres, duas representações, duas existências. Eu diria que de minha geração, eu que tenho 3 décadas, um pouco mais, mas tenho 3 décadas de existência nesse mundo, sou nova, assim como Thay e Aline, e a gente consegue ver, reverberando e transbordando de Thay e Aline, uma vontade, uma disposição existencial, uma força vital de dar continuidade a conhecimentos e saberes e práticas ancestrais. E por esse motivo, Thay e Aline são as convidadas para abrir esse ciclo, onde a gente vai pautar o nascimento, o nascer, junto a uma nova geração, a uma geração de jovens mulheres que empregam suas disposições vitais a dar continuidade às sabedorias e práticas ancestrais. Thay e Aline, boa tarde, bem-vindas, e fiquem à vontade para decidir quem deseja começar e a gente vai conversando. Se quiser se apresentar, dizer o que anda fazendo, que essa apresentação burocrática que a gente fez não dá conta, fiquem à vontade. Olá, boa tarde. Gostaria de saudar a todas e a todos aqui que estão nos ouvindo e estão compondo esse projeto. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, tomando voz nesse grande ciclo. Como foi apresentada, eu sou Thay, né? Estou transitando em diversos espaços, buscando construir, né, pontes entre a aldeia e a cidade, a aldeia e a universidade, e buscando também referenciar a ancestralidade que me acompanha, e dentro disso buscar criar um diálogo criativo também dentro do campo da educação, da arte, aqui na nossa aldeia, a aldeia Barra de Gramame, no litoral sul da Paraíba, né, temos um grupo de mulheres, eu faço parte desse grupo. Esse grupo de mulheres se constitui justamente a partir dessas narrativas e diálogos ancestrais com a medicina tradicional, né? A gente tem um projeto de farmácia viva aqui na nossa aldeia, onde a gente cultiva plantas medicinais para os usos coletivos e também para a produção de produtos fitoterápicos, né? Justamente buscando unir esses saberes da medicina tradicional e buscando um diálogo complementar com a saúde da medicina alopática, né? A gente tem grande referência também de uma de nossas articuladoras, assim, que iniciou o pontapé do grupo, que é a Iraê Tabajara, né, que foi essa grande mulher também. Por trás de grandes mulheres também tem outras grandes mulheres, e a gente vem buscando criar esse diálogo para fortalecer esses conhecimentos, para que esses conhecimentos eles possam continuar reverberando e revitalizando as consciências, né, da aldeia, da cidade, das pessoas que por algum motivo, e principalmente por motivos coloniais, perderam seus territórios, né, saíram de suas aldeias. A gente traz essa perspectiva de poder reencontrar-se com esses conhecimentos tradicionais, né?
Como a Marília falou, o grupo Moara, em Tupi, significa ajudar a nascer, e essa é também uma das nossas principais metáforas que nos inspira, né? Buscar inspirar outras mulheres, fortalecer esses círculos de mulheres, né? Buscar a cura, né, para as enfermidades, mas também buscando elaborar um nível de consciência, né, em relação à preservação dos territórios, à preservação dos rios, e para começar, esse é o pontapé. Boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui com essas mulheres que estão tecendo essa rede, né? Esse ciclo selvagem, esse ciclo de ervas, mulheres e cura. E eu queria começar saudando uma planta, né? Que é uma planta que se chama buva, que é uma planta vista como erva daninha, né? É uma erva perigosa, né? Nesse modelo, nesse sistema que a gente tem de monocultura, né? E essa planta é uma guerrilheira, né? Uma combativa, né? Do sistema tradicional de agricultura, do sistema convencional de agricultura, né? Está lá nos campos de monocultura de soja, invadindo, combatendo, né? Sendo uma praga para essa produção, para esse sistema. Ela é muito resistente aos agrotóxicos, né? Ela realmente é uma planta antitóxica, né? E regeneradora dos solos. Então, ela está lá nesses campos, nessa frente de batalha, né? A gente tem essa percepção de que a natureza ela está num lugar passivo, né? De passividade, mas ela está por aí, né? Fazendo seus processos de vida, né? Criando, recriando, e mesmo que não seja perceptível aos nossos olhos, a vida está acontecendo, né? E essa planta está aí, né? Nesse campo de batalha, nessa frente de trabalho, né? E eu acho que nós mulheres, a gente se parece um pouco com as buvas, né? Nós mulheres que estamos à frente da regeneração da vida, a gente se assemelha um pouco com esse arquétipo, né? De regeneração da vida, né? De recriar, de renascer, né? De combater um sistema colonial, de combater um sistema de desfragmentação da vida. Então é isso, começo saudando essa planta, né? E a todas as mulheres que estão nessa frente. E meu nome é Aline, né? Eu nasci aqui em Recife. Atualmente estou morando na divisa de Recife com Camaragibe, dentro da mata, né? Tem um resquício de Mata Atlântica aqui. E estou imersa lá, né, nesse território. E desde 2014 venho construindo essas práticas, né? Primeiro trazendo para a minha vida, foi um reencontro, né? E venho construindo esses saberes, e a partir disso fui construindo com outras mulheres, trocando com outras mulheres, né, vivenciando comigo e vivenciando com elas. E algumas plantas, elas traçaram minha jornada, né? Então, as plantas, elas foram guiando meus caminhos. Então, esse reencontro com as plantas, né, eu nasci já num contexto urbano, então a gente rompe um pouco, né, com essas interações. Então, esse reencontro que eu tive, né, esse novo caminhar que eu tive, foi a partir de uma planta mensageira, né, que as plantas têm esse aspecto mensageiras, né, de trazer uma linguagem para a gente. E essa planta foi muito especial, assim, porque eu tinha várias questões de amidalite desde a adolescência, e eram crises recorrentes, que ia e voltava, né? E sempre estava num processo de tomar remédios e tomar várias injeções, passar 15 dias tomando injeção, e ela ia e voltava até que eu quase cheguei a retirar as amígdalas, né? Mas aí já não é mais uma prática médica recomendada, só se você tiver muitas crises por ano. E o médico chegou para mim e disse que se eu tivesse mais de 8 crises por ano, eu
iria tirar as amígdalas. E aí estava quase chegando nesse ponto, quando eu tinha 19 para 20 anos, há 11 anos atrás. Estava vivendo de novo essa dinâmica da amidalite chegar na minha história. E aí alguém trouxe um óleo da Amazônia, chamado óleo de andiroba. E aí, quando ele chegou para mim, essa pessoa já trouxe com uma instrução, né? E tinha assim no potinho: tomar para caso de amidalite, dor de garganta, né? Tomar 2 gotas ou 3 gotas misturado no mel, 2 vezes ou 3 vezes ao dia. E aí eu estava entrando na crise de amidalite e chegou esse óleo e eu fui arriscar, né? Entrar nessa vivência. E aí tomei. E aí, em 2 dias eu curei o que eu não curei, acho que em 5 anos, né? De vivência nesse histórico de recorrência desse processo. E a partir disso, até hoje eu nunca mais tomei um remédio alopático, né? Então são 11 anos aí me fazendo resistência, né? Não sou contrária a esse conhecimento, né? Mas também coloquei como um posicionamento político, né? Viver essa história com as plantas, né? E então fui sendo guiada, né? A partir disso mudou muita coisa na minha vida, né? Por isso que eu digo que ela foi uma mensageira, né? As plantas, elas começam a chegar na nossa vida, né? Elas chegam e vão nos levando, se a gente estiver aberta, né, a essas percepções, a essas outras interações, né? Se a gente estiver com o nosso corpo vivo e deixar que a gente receba esses sinais, elas vêm trabalhando e vêm trazendo linguagens e mensagens. Então, essa planta é muito sagrada para mim, né? Eu sempre falo dela, sempre honro ela, né? Sempre indico ela, né? As pessoas acessarem ela, né? É muito prática, é muito rápido o poder de cura dela. E aí é isso, minha jornada começou daí. A partir disso, comecei a buscar outra alimentação, né? Alimentação com plantas, né? Porque a gente desfragmenta muito, né? Acha que a planta do chá, né? A gente vai separando, né? Vai desfragmentando. Mas aí tem as plantas, né? Que a gente pode comer todo dia, né? Todo dia a gente tem essa potência, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, de construir saúde nas nossas vidas, né? E saúde a partir dessas plantas medicinais, que são as plantas que a gente come também, né? Que a gente bebe, né? Tem até uma história que diz que planta é tão boa planta medicinal é tão boa que a gente come e a gente bebe. Então, a partir dessa mudança na alimentação, a partir da minha aproximação com as plantas em outros processos, né? Trazer elas para minha casa, para dentro da minha casa, trazer elas para dentro da minha ritualística diária, né? Para os meus banhos, para a minha espiritualidade, né? Para o que eu passava na pele, o que eu usava no meu corpo, né? Então, essas plantas, elas foram me ajudando a tirar essas camadas de intoxicação, né? De um sistema que é um sistema antivida. Então, eu fui descamando, e quando a gente vai tirando essas capas, né? Esses níveis de inconsciência, a gente vai abrindo também outros portais, né? A gente vai abrindo essas percepções, esses canais, né? Esses outros sentidos, né? E até que eu comecei a estudar, comecei a trocar, comecei a buscar, né? Comecei a revisitar memórias, né? E aí cheguei em outra planta que guiou minha jornada no processo da saúde da mulher, que foi a Ibatimó, que é o barbatimão, né? E aí eu comecei ela chegou de repente na minha vida e simplesmente eu fiz um sabonete fitoterápico e comecei a vender para as mulheres. E aí o resultado era o feedback delas era muito, muito rico, né? Muito valioso. E aquilo me chamou, né? A atenção. E aí eu fui começar a adentrar nessa minha relação com essa planta, né? Fui estudando e fui desenvolvendo outros remédios, fui desenvolvendo outra relação com ela,
né? Então, essa planta abriu também meus caminhos para eu adentrar nos processos e nos conhecimentos de saúde da mulher, nos conhecimentos de ciclicidade, nos conhecimentos de ginecologia natural. Então, é um pouco disso, assim, quando a gente se permite, né, a esses outros seres entrar na nossa vida, elas vão guiando nossa jornada, né? Elas vão traçando trajetórias. Então, eu comecei com essas duas plantas guias, né? Elas que guiaram, assim, aonde eu estou hoje, né? Então, atualmente, eu continuo, né, elaborando fitoelaborados, né? Mas também me encontrei nesse lugar da educação em saúde, da educação dessas práticas, né? Então, venho construindo também projetos, né, de atuação em comunidades, né, de foco tradicional, mulheres pesqueiras, mulheres quilombolas, indígenas, onde a gente pode costurar essas memórias, né, porque essas comunidades elas já têm esses saberes. Então, eu e outras mulheres que fazemos isso, a gente se coloca como costureiras de memórias, né, então a gente precisa fazer esse processo de costurar, porque já tem tudo nessas comunidades, já tem tudo nesses territórios, né? A gente só precisa revisitar essas memórias e fazer essa costura dessa vida, né? Desses conhecimentos. Então, é um pouco disso. Obrigada, Aline, por se apresentar. Aline, e tu tem um projeto que chama Feitio da Terra, não é isso? Sim. Que é a partir dele que todas as outras iniciativas germinam. Sim, o projeto Feitio da Terra, né, não é uma marca, né? Eu não gosto de colocar ele como uma marca de cosméticos, como uma marca de fitoelaborados, né? Porque ele não é sobre uma marca, ele é sobre construir saberes, né? Revisitar saberes e dialogar esses saberes, né? Então, é o meu projeto pessoal que eu venho desenvolvendo essas medicinas e desenvolvendo práticas em saúde, né? Práticas em saúde popular, práticas em saúde da mulher. E a partir disso foram abrindo outros caminhos, né? E até que eu cheguei nesse caminho dos projetos, dessa atuação em comunidades. E o Feitio da Terra é esse projeto de educação, esse projeto de firmar essa dinâmica da saúde na vida das pessoas e da minha própria vida, né? Construir esses saberes e trazer esses saberes para a minha vida, para a vida de outras pessoas, a partir da cosmovisão das plantas, né? Então, é um projeto que eu vivo as plantas, né? Eu abro o meu corpo, eu abro a minha racionalidade para essa cosmovisão que as plantas trazem na minha vida, né? É isso, é um pouco disso. Joia, Aline. Thay, aproveitando que a Aline inaugurou um monte de tema e de noção super interessante, e dessa relação das mulheres de nossa geração, dessas jovens mulheres se relacionando com as plantas e com outros seres e outras sabedorias. Tu queres trazer um pouco da tua experiência no Grupo Moara, esse grupo que ajuda a nascer no território Tabajara? Bom, a gente costuma pensar muito sobre a metáfora da semente, né, como essa inauguradora de mundos, né? A semente que inaugura mundos. E dentro do Grupo Moaras, a gente também pensa muito sobre a questão de como corporificar memórias antepassadas, né? Como olhar para as plantas e olhar para essa paisagem ancestral e poder se espelhar nisso para poder rememorar em nossos corpos, reativando essa memória ancestral. Então, os conhecimentos ancestrais, sobretudo, que são mobilizados dentro do grupo,
tem a ver justamente com esses conhecimentos passados de geração em geração. Então, são conhecimentos que eu tenho de minhas gerações antepassadas, que cada uma tem, e aí a gente vai trazendo para compor essas memórias narrativas. E aí, como eu sou vamos dizer, uma das gerações mais jovens dentro do grupo, eu me proponho muito a mais ouvir, né, para poder entender e aprender, porque a gama de conhecimentos que as mulheres mais velhas têm é muito imensa, e todos os dias a gente está descobrindo coisas novas, nessa experiência de colocar esse corpo também como um corpo território, né, que está aberto para aprender e rememorar questões antepassadas. E aí, dentro disso, a gente se encontra, geralmente, 2, 3 vezes no mês, assim, tentando unir todas as mulheres para ir até a mata, buscar algumas plantas, raízes, sementes, né, e poder trazer a gente traz para a aldeia, e aí a gente senta e sente, né, sente o que a gente vai fazer com determinadas sementes, com determinadas cascas, né, com determinadas folhas, e aí, a partir dessa experiência coletiva, a gente vai se afetando e deixando essa experiência vegetal atravessar as nossas memórias, os nossos corpos e produzindo remédios, né, que ainda são muito procurados, muitas pessoas nos procuram, inclusive durante a pandemia, né, procurando remédios principalmente para questões de gripes, né, questões para fortalecer a imunidade, e tem uma planta incrível que a gente tem uma grande estima por ela, que é o jucá, né? O jucá é uma das plantas que compõe a maioria das garrafadas que a gente prepara, né? Assim como também a aroeira, né? Existem plantas que são plantas mestres para determinados problemas, por exemplo, questões uterinas, né? E uma dessas plantas que a Aline trouxe, que é o babatemã, é uma planta muito importante no trato com a saúde da mulher, né? E aí, nos últimos 2 anos, eu particularmente tenho me dedicado junto com as mulheres daqui a gente trabalhar essa saúde da mulher. E aí a gente tem utilizado muitas plantas que tem esses princípios ativos, como o cajueiro roxo também, né? Como a camomila, e isso tem trazido, assim, muitas experiências positivas no trato com a saúde. E aí a gente tem essa oportunidade também de dialogar com o subsistema de saúde indígena e compartilhar essas experiências, né, para que essa saúde, que é especializada, né, que nos atende aqui, possa também compreender essas demandas coletivas que têm a ver com questões da tradição, né, dos conhecimentos da medicina tradicional. Que massa que tu pode dividir isso com a gente, Thay. Eu estava aqui pensando, enquanto vocês falam, que é super interessante que a gente consiga observar um movimento coletivo no mundo contemporâneo, sobretudo no Brasil, entre mulheres jovens, desse redirecionamento, dessa recondução para pautar a relação com as plantas, né? A gente que sabe que tem uma história colonizadora, que tem uma história violenta, uma história subalternizadora dos corpos que lidavam com as plantas historicamente, né? As pessoas pretas e indígenas, e ver pessoas de nossa idade, na casa dos 30, 40 anos, dedicando suas existências, seus caminhos profissionais, seus caminhos pessoais, sua costura de mundo, de vida, de existência, colocando sua energia vital para dar continuidade a isso. Eu acho que é de fazer a gente prestar muita atenção nesse movimento que está acontecendo e que estamos vivendo e assistindo, né? Que ele aconteça. Eu queria perguntar a vocês, para trazer nessa live,
Como é que vocês se enxergam dentro desse processo das suas relações com as plantas, com outros seres, com esses conhecimentos que não são conhecimentos hegemônicos, que não são conhecimentos que foram ensinados na escola? Como é que vocês enxergam essa relação de vocês enquanto nascedoras e continuadoras, como diria Luiz Antônio Simas, essa ancestralidade que é o ini, que é o nascer, que é o meio, que é o fim, que é esse contínuo, e vocês são agentes muito disponíveis e dispostas nesse grande aspiral. Então, eu sempre falo assim que para curar com planta tem que ter fé, né? Como diz assim, fé nas folhas. Então, minha relação com as plantas vem muito desse lugar, né? Eu tive que aprendi a confiar nessa cosmovisão, nesse sistema de saúde, né? Curar com plantas, aprender com plantas é a gente curar um sistema integral, é a gente adentrar numa outra racionalidade de construção e prática em saúde. Então, minha relação com as plantas, ela teve que abrir meus outros sentidos, né? Eu tive que olhar a planta fora de um lugar de utilitarismo, fora de um lugar apenas utilitário e farmacológico, e tive que começar a me relacionar com as plantas de forma mais íntima, né? Criando relação profunda, criando relação, como eu gosto de falar, de comadre, né? Comadreria, relação de irmandade, né? Então, essas práticas de cura com as plantas é uma cura, eu vejo que é uma cura de visão, de mundo, é uma cura de a gente conseguir construir outras relações com os seres da floresta, os seres naturais, né, os seres vegetais, né? A gente abrir nossos campos, abrir nossas percepções, construir conhecimento a partir não só de um campo mental, né, de racionalidade, mas de um campo de sentir, de um campo de observar, né, de um campo de interagir, de um campo de viver, né? Então, as plantas, elas vêm nos ensinar, né? Elas são diferentes do remédio porque elas têm uma integralidade, né? Elas têm toda uma linguagem com elas que não são só farmacológicas, né? Elas mexem em outros campos, né? Elas atuam em outras esferas, né? Então, o remédio convencional, né? O remédio de farmácia, ele é esse sistema que fragmentiza a vida, né? Que separa a vida. Então, tira um componente, né? Isola, e a gente toma esse remédio, e esse remédio geralmente cura o sintoma, né? Mas não trata do corpo, né? E geralmente ele ataca outros órgãos, né? Ele causa efeitos em outros órgãos. Geralmente os remédios de farmácia funcionam assim. E a planta não, a planta ela traz outra linguagem para a gente aprender, ela traz uma linguagem da integralidade, né? Ela tem princípios ativos e tem princípios inativos. E esses princípios inativos, eles combatem, né? Eles protegem os outros órgãos, por exemplo, de efeitos colaterais. Então, é um sistema integrado, né? É uma outra racionalidade que a gente entra com as plantas. Então, na minha caminhada com as plantas, como eu me vejo nesse lugar criando relação de intimidade, né? Criando relação de irmandade com esses outros seres, criando relação íntima, né? Escutando elas, né? Elas, como eu disse, elas são mensageiras de várias formas, elas vem aparecendo como chegou para mim, né? Uma pessoa traz,
e tem as plantas que nascem no quintal, que também está falando para a gente algumas coisas, e tem as plantas que a gente sente atração, né, que mexem nos nossos sentidos e nossas memórias até de outros tempos, né, seus aromas nos chamam, né, seu gosto, textura, formas nos chamam, né. Então, minha relação com as plantas tem muito essa relação dessa abertura de outras percepções, dessa abertura de um lugar de relação, né? E não de um lugar onde a gente só extrai, só tira, né? Só domina e não cria uma biointeração, né? Então, eu me vejo aprendiz com as plantas, eu me vejo nesse lugar com as plantas, nesse lugar de criar relação, de criar intimidade, de criar amizade mesmo, de criar amor, relação de alma, né? A minha alma com a alma da planta, né? Como é que a gente trabalha junto em cooperação, né? Eu aprendendo com ela, observando ela, utilizando e sentindo e usando, né? Passando e tratando meus desarranjos orgânicos e ela ensinando, né, outros sentidos, outros campos mesmo. Então, é assim que eu me vejo nesse lugar com as plantas. Eu me sinto muito nesse lugar também de aprendiz, né? De aprender a florescer como as plantas e, sobretudo, de aprender a ouvir, sensibilizar os sentidos para ouvir, perceber, sentir e se comunicar de uma maneira mais integral com as plantas. Enquanto a Aline estava falando, eu lembrei de uma vivência que eu tive há algum tempo atrás com um tio meu, onde a gente estava caminhando com um grupo de pessoas que estavam interessadas em aprender mais sobre a medicina tradicional. E aí esse tio estava caminhando junto com a gente numa trilha e ele começou a contar a história de uma árvore que tinha lá, que desde pequena eu brincava lá perto dessa árvore, mas ainda não tinha ouvido essa história. Do lado dessa árvore tem um pé de pinhão. E ele começou a contar que um tio meu, 2 gerações anteriores a mim, era um curador de picada de cobra, e ele utilizava aquele pinhão que estava justamente do lado daquela árvore, que era um pé de mulungu, né? Que ele ainda está lá, um pé de mulungu, muito antigo, e começou a contar as experiências que ele sempre andava com esse meu outro tio, e contando as experiências que ele tinha com o peão, o quanto ele era devoto a essa planta, por essa planta auxiliar ele nos processos de cura de picada de cobra. E aí eu fiquei pensando nesses espaços também naturais, nessas paisagens naturais que se comunicam de maneira ancestral, quando a gente está dentro de um território que a gente cresceu, né? E que as gerações anteriores a nós fizeram trocas sensíveis nesses espaços. E o quanto ainda, ao rememorar questões, a gente vai aprendendo como nossos antepassados elaboravam processos de cura, né? Que também tem a ver com processos de afetividade. Então, eu me sinto muito tocada nesses espaços ancestrais, assim, que eu sei que pessoas de gerações anteriores a mim utilizavam aqueles espaços para se curar, né? Para buscar plantas que poderiam curar dores, que poderiam amenizar sofrimentos, né? Afinal, há algumas gerações atrás, em alguns territórios, não havia nenhum tipo de medicina, a não ser a medicina das plantas, né? E aí a gente tinha que sempre estar atento para ouvir para que servia tal planta, porque não tinha como recorrer a um posto de saúde, a um hospital. Então, a gente tinha que estar muito mais aberto e atento à cura que as plantas podiam nos proporcionar. Então, acho que eu me sinto essa semente que sempre tenta buscar germinar, florescer
no meio de tantos conhecimentos poderosos, né, e também misteriosos, porque tem tantos conhecimentos que só são abertos para a gente em determinado tempo da nossa vida. Meninas, Obrigada. Marília, só entrando aqui rapidinho, a gente está com uma série de questões e de comentários aqui, que eu queria ver com vocês se seria interessante nesse momento. A gente abrir para alguns deles, aí a gente segue na conversa e abre novamente. O que vocês acham? Sim. Sim? Então, eu vou tentar, gente, eu tentei aqui compilar alguns e passar por outros, e inicialmente agradecer muitíssimo a Aline, tá? E as pessoas estão aqui comentando como é que tá, né, da beleza disso, com mulheres tão jovens fazendo esse caminho de volta para casa, né? Esse caminho da memória e da ancestralidade, dessa relação com as plantas. Então, Aline, tem uma pergunta específica aqui, que acho que Thay já tinha falado um pouco de como foi esse processo para ela, né? Mas um pouco isso, de como foi esse seu caminho de volta, né? Esse seu trânsito com as memórias, que você fala, eu voltei, né? Eu revisitei memórias, assim. Então, tem essa questão da memória colocada, e um pouco isso, que apareceu para as duas também, quais memórias as plantas guardam, né? A terra, as mulheres, um território, e como que nesses processos de educação e nessas buscas próprias vocês vêm trazendo essa memória que está guardada ali, né, tanto individual quanto coletivamente. A Vera Frois pergunta, né, Aline, são as pessoas que procuram as plantas ou as plantas que buscam os humanos para acordá-los? E ainda pergunta para Thay, como você orienta quem se interessa em cultivar um território de cura? E ainda, nesse sentido, uma outra participante, desculpa, eu perdi o nome dela aqui, que é como nos aproximarmos dos conhecimentos das plantas nos espaços urbanos. E a Juliana Lapa, por fim, a gente vai fechar esse primeiro ciclo, porque já são várias aqui, né, para a gente poder se situar nelas. Esse primeiro ciclo de perguntas, digo. Vocês têm mentoras ou mentores extrafísicos? Como trabalham a intuição relacionadas às plantas? Acho que vocês podem se sentir à vontade para transitar entre essas perguntas e se precisarem que eu né, repita alguma coisa aqui, me digam, tá bom? Trazendo essa questão assim dos espaços urbanos, né? Como eu falei lá da buva, né? A natureza ela não é passiva, né? Ela tá nascendo em cada, ela tá aí guerreando em cada espaço, né? E quando a gente abre nossas percepções, nossa sensibilidade de ver a vida, de observar, né? E de estar em relação com a natureza, mesmo nos espaços urbanos, se a gente tiver com esses canais, com essas percepções abertas, né? Essa sensibilidade no coração, na alma, esse corpo vivo, né? Porque muito desses processos com as plantas é a gente acordar esse corpo e a gente estar com esse corpo vivo, com todos esses sentidos. Então, é a gente observar as plantas que estão no espaço urbano, as plantas que estão nas frechas, saindo pelos cimentos, né, querendo e mostrando para a gente que a vida está acontecendo, né? Então, trazendo assim aqui um pouco de Recife, por exemplo, existem várias plantas medicinais na cidade, a própria prefeitura planta várias plantas medicinais, né? Só que é preciso a gente estar atento, é preciso a gente estar percebendo a natureza, né? Percebendo a vida. Então, por exemplo, aqui eu tô na casa da minha mãe e tem 2 avenidas aqui e todas elas são cheias de pé de urucum, né? No caminho inteiro. E às vezes eu tô pegando o urucum e as pessoas ficam olhando, né? E aquela sensação estranha, porque eu tô lá catando urucum, né? Então, uma planta maravilhosa, né? Que a gente pode fazer nossas maquiagens, proteger a pele, né? Que é curar feridinhas, perebinhas. Tá aqui disponível na cidade, né? Em todo lugar, né? E outras plantas, né? Como eu pego assim, né, as próprias pitangas, né, que é uma planta que eu tenho uma relação profunda,
né? Então, assim, eu colho bastante pitanga, né, para tomar banho, para fazer meus processos de cura e ritualísticos, né? Tem uma planta que eu conheci até no território potiguara, lá das bandas de Tai, né? Que eu esqueci o nome dela, o outro nome dela, mas lá pro povo potiguara se chama aguaí, né? Tem uma sementezinha que eles fazem uns adornos, né? Que tem o som da água, né? E é uma semente de proteção, é uma semente que purifica a água, né? E tem toda uma cosmovisão lá do povo potiguara com essa semente. Eu adoro usar elas, né? Quando eu tô precisando me proteger, né? Quando eu tô precisando que essa energia bate e volta. E quando eu voltei do lado do território potiguara, né? Sabendo da existência dessa planta, eu comecei a ver ela em todo lugar aqui em Recife, né? Então, a cidade, ela tem planta, né? A gente precisa estar aberto para isso, né? Então, tem mangueira, né? Folha de mangueira é muito bom para a gente fazer vaporização do útero, né? Para fazer também lavagem nas vulvas, né? Que ela tem muito tanino e tal, e ela puxa esse excesso de umidade, né? Nossa, tem ora pronobis em muitos lugares. Uma vez eu estava caminhando com uma amiga e a gente passou numa super árvore, assim, e eu falei, nossa, ora pronobis, era na esquina da casa dela, assim, ela até faz um pão de ora pronobis, ela não sabia, né? Tava comprando na feira, mas na esquina da casa dela tinha e eu nunca tinha visto tão grande, inclusive. Então, tem língua de sapo, tem todas as punks, né? Então, tem planta medicinal na cidade, né? Tem vida acontecendo na cidade, né? Tem natureza entre as frechas, entre os caminhos, né? É preciso que a gente esteja com esse campo de percepção aberto para a vida, aberto para ela, né? Com esse campo de observação, né? Ativo. Outra questão dos mentores, né, que foram colocados aí, como eu disse, né, uma planta começou lá me levando, né, na minha trajetória e parece que o negócio só ia, né, e até que eu cheguei numa religião, né, que usa de duas plantas, né, o chá da ayahuasca, né, então trabalho na minha vivência essa espiritualidade pautada nessa sabedoria desse chá, né, dessas duas plantas. Então, muito da minha espiritualidade, da minha mentoria vem também, né, das mensagens que essas duas plantas trazem, né, então além das outras, claro, do dia a dia comum, mas esse trabalho, assim, de uma mentoria mais espiritual, né, atemporal, inclusive, né, que mostra passado, mostra também futuro, enfim, vem de duas plantas também, né, vem desse chá. Então, eu trabalho muito esse lado espiritual a partir dessas plantas, que inclusive foi esse chá também que me acompanhou na gestação, né? Eu costumo dizer que foi minha doula, né? Eu realmente consagrei desse chá durante toda a minha gestação e cada momento que eu consagrava, parece que eu sentia essa força de que eu ia parir um parto normal, né? Ela ia me confirmando isso, né? Eu sentia essa força de que eu ia ter um parto normal, de que eu ia ter um parto saudável, sem muitas complicações. Ela vinha cada vez mais, eu trabalhava muito a minha força, né? Enfim, na ritualística que existe lá na doutrina. E também utilizei ela antes, né? Perto de Paris, né? Fui em busca, né, de mulheres que constroem esses saberes no Acre, né? Parteiras, enfim, para saber como elas utilizavam, e aí descobri que podia utilizar esse chá algumas semanas antes, uns 2 meses antes, todo dia, tomando uma colherzinha, e fui fazendo isso também, né? E tomei para parir também, né? Então foi um parto rápido, foi um parto
normal, né? Um parto que não tive complicação, não tive quase laceração nenhuma, enfim, fluiu, né? Abriu esse portal. Então, esse é o meu caminho aí, essas duas plantas, esse chá medicinal feito com essas duas plantas são as minhas grandes mentoras, né? É isso. Tá, e você quer complementar, Marília? Não, eu ia dizer isso, quer fazer, porque eu mesma nem lembro mais das perguntas. Se quiser trazer de novo. Então, vamos lá. Uma pergunta que surgiu muito aqui foi a questão da memória, né? Eu acho que vocês já atravessaram um pouco elas, assim, como é que foi esse caminho de volta para a memória, como é que foi esse revisitar essas memórias, esse reavivamento da memória. Thay trouxe um pouco essa questão, né, da memória na terra, das plantas e dos territórios. E aí vieram duas perguntas. Então, uma é essa relativa à memória, e vieram duas perguntas da Vera Frois, que ela pergunta, né, Aline, são as pessoas que procuram as plantas, ou as plantas que buscam os humanos para acordá-los? E para Thay, ela segue na mesma direção. Thay, como você orienta quem se interessa em cultivar um território de cura? Sobre o território de cura, assim, para quem tem interesse, eu acredito que é essa via justamente do cultivo dos quintais produtivos, né? Cultivar as plantas perto da gente. Nem sempre é possível, claro, para quem não tem um território ou não mora na zona rural, mas eu acredito que essa conexão, como a Aline falou, pode ser estabelecida em qualquer espaço que a gente tenha interesse em fazer, estabelecer essa conexão, né? Claro que dentro dos territórios, esse manejo, ele é mais possibilitado pela questão da terra, né? De termos a terra ali para plantar, para vê-la florescer, mas os quintais produtivos, né, as hortas comunitárias, têm sido um caminho também para as pessoas que não têm acesso à terra, assim, ao território. Eu acredito que é um caminho. Essa questão da memória, né, que foi esse meu reencontro, essa planta, ela veio, né, como, e já respondendo a de Vera Frois, né, que é isso, eu acho que as plantas, ela vêm como mensageiras, elas nos encontram, né, a gente se encontra mutuamente, né, então, o que aconteceu comigo em Andiroba, né, eu sinto que ela veio como mensageira, né, e ela me colocou num lugar de reencontro. E aí, quando vai passando e quando você vai adentrando e navegando no barco, né, você, por exemplo, comigo, eu fui, como eu já nasci no contexto urbano, né, meio fora de contexto mais tradicionais, né, com as identidades, né, soltas, né, essa planta veio me resgatando, e quando eu fui caminhando, fui vendo que, na verdade, fui me encontrando com a minha ancestralidade, né, então, eu sou neta de uma cigana, né, que já fez a passagem, né, e nesse caminho, que eu fui andando com as plantas, eu queria entender também, né, então, em muitos lugares espirituais era me falado, né, que eu tinha essa missão, que eu tinha esse lugar, esse papel, né? Mas aí, quando fui caminhando, fui entender também que existia esse lugar na minha ancestralidade, né? Então, depois que ela fez a passagem, eu descobri, né? Me foi contado que ela plantava, né? E falava com as plantas, né? Fazia rezas com as plantas, não? Então ela fazia reza de intenção, né? De pedir para aquela planta alimentasse, né? Que pedisse para aquela planta ser abundante, né? Então isso vai fazendo com que a gente se encontre com essa ancestralidade da gente, né? E aí ela
também já era filha de pescador, que a gente entende que vem de um contexto afro-indígena, né, com todas as suas tradições, enfim. Então, eu fui me colocando no meu lugar. Então, eu estou nesse processo, assim, de resgate da minha ancestralidade, né, que nascida num contexto já urbano, isso se rompe, né, então é um processo bem forte, inclusive as minhas questões com a minha garganta que eu tinha lá na adolescência, veio do meu pai, né, que hoje eu fui vendo que veio sentir, né, nos trabalhos, né, na espiritualidade, enfim, nos sonhos, né, veio trazendo esses recados, né, que já vinha da minha avó, né, com uma identidade que tinha uma identidade silenciada e renegada, né, como o do povo cigano é. Então, parecia que era coisas presas, né, era algo, uma identidade, uma verdade presa ali, né, que foi silenciada, que teve que se apagar, né? Ela tinha uma história também com o canto, né? Queria que a filha dela trabalhasse o canto e não desenvolveu, e aí eu também já trago uma história com o canto, e a coisa vai acontecendo. Então, é isso, assim. Foi esse o meu processo, e está sendo, né? Essas memórias vai trazendo a gente para esses lugares e a gente vai construindo melhor esse nosso lugar de pertencimento, né? Assim está acontecendo comigo. E as plantas aí nessa trajetória, guiando esses caminhos, essa jornada, né? Gente, tem muita pergunta no chat. E Ana vai trazer, à medida que a gente for conversando, a gente tem mais 1 hora de conversa. Então, tem muitas perguntas específicas. Tem uma que está aparecendo mais de uma vez, que é sobre o cajueiro, o caju. Se o caju roxo é o caju e como ele é usado. Mas já aproveitando, eu acho que a Ana traz essas perguntas da maneira que está escrita, todas elas, mas se a gente pudesse já começar a conversar sobre a dimensão do encantamento que atravessa vocês, como a gente já começou a pautar, e agora a Aline trouxe isso mais fortemente, assim, como é que vocês enxergam, relacionam, têm lidado com essa dimensão do encantamento, né? Com essa dimensão da planta, da reza, da intenção, e à medida que vocês forem falando, Ana vai trazendo as diversas perguntas. Então, eu na minha relação com as plantas, eu utilizo ela de várias formas, né? E tem essa questão da reza também, né? E como eu estava falando, esses outros elementos que a gente começa a construir nessa prática de saúde, nessa prática de viver, né? Então, por exemplo, as medicinas, os remédios de planta que eu faço, eles são pautados dentro de uma reza, eles são pautados dentro de uma união com os elementos, né? Com os ciclos da lua, com o ciclo do sol, com a força da terra, com a força da reza, com a força da intenção. Então, eu construo essas medicinas a partir com esses outros elementos, né? Então, a gente tem esses elementos que a gente sabe que são mais racionais mentais, propriedades químicas, né? E tem esses outros elementos, né, dessa encantaria que a gente traz. Então, por exemplo, eu gosto muito de enterrar alguns óleos medicados que eu faço, né? Mas não são todos, né? Porque é isso, eu vou lendo a planta, né? O que aquela planta quer dizer, né? Então, uma planta que é muito solar, por exemplo, que tem uma energia que se potencializa no sol, eu gosto de fazer o óleo medicado dela ao sol. E uma planta que tem um aspecto mais, que ela trabalha uma coisa mais profunda, ou ela já gosta de mais sombra, eu gosto de trabalhar ela debaixo da terra, fazer, por exemplo, essa medicina debaixo da terra, né? Isso com as luas também, e fazendo essa reza,
né, fazendo essa intenção para o que eu quero, né? Então, o próprio feitio dentro da lua já me direciona o que eu quero, né? Então, na lua nova, lua crescente, na verdade, eu não faço nos primeiros dias de lua nova. Quando ela aparece mesmo, tudo que eu quero que cresça, tudo que eu quero que se fortaleça, que se expanda, eu já faço nessa intenção dessa lua. E tudo que eu quero que mingue, tudo que eu quero que não apareça mais, essas doenças que eu quero que mingue, eu posso fazer na lua minguante. Então, essa encantaria é usar esses elementos, né, que estão na natureza. É usar a energia do sol, é usar a energia da terra, é usar a energia da lua. É usar seu pensamento ali, né, firmado, sua intuição, né? Então, quando a gente vai trabalhando, por exemplo, as ervas e a intuição, o que tem acontecido comigo é quando a pessoa chega contando algum problema ou precisando de algum auxílio, as ervas já vai aparecendo no meu campo, assim, eu já vou intuindo, né? E claro que isso é um processo difícil até de falar, porque existe tudo esse condenar, né? Esse tipo de construir medicina a partir de espiritualidade, né? Tem essa questão da curandeirice, né? Então, é um pouco delicado, mas é o que vem acontecendo e é o que eu venho construindo, assim, né? Então, a pessoa chega e eu já vou intuindo, né? Elas aparecem no meu campo, assim, elas aparecem por sopros, né? As pessoas trazem, eu já vou fazendo uma leitura, né? E como é que a gente explica isso, né? Então, eu tenho construído desse jeito, né? Utilizando esses elementos, né? Essas outras relações, ciclo do sol, ciclo da lua, força da terra, intenção, reza e muito da intuição. Então, a gente costuma pensar que para cada caboclo há uma planta e para cada planta há um caboclo. Isso significa que cada planta, cada erva tem um protetor natural, né? Tem seus guardiães, suas forças, suas energias que são guardadas, que são preservadas, né? E geralmente antes de entrar na mata para buscar algum remédio, a gente sempre faz essa referência, né? Essa reverência de trazer um cântico, de deixar algo em troca, né? Não pensando num princípio de eficácia, né? Racionalizado, mas é assim que esse conhecimento tem sido passado de geração por geração e a gente quer manter isso vivo, que é saber que lá na mata existe a comadre Florzinha, que é a protetora da mata, a guardiã da mata, que existe o pai do mangue, que existe os guardiões das pedras, das pedreiras, que tem os guardiões das árvores, e é a partir disso que a gente presta referência a esses seres que são guardiões dessas forças encantadas que moram nas matas, que moram nas plantas. E é sobre isso que eu gostaria de trazer um cântico agora, peço licença para trazer, que fala um pouco sobre isso. A gente gosta de se comunicar pela música. Na mata que chega, saiba pedir licença. Nas matas que chega, saiba pedir licença. Que as forças ancestrais as matas que sustentam. Que as forças ancestrais a mata que sustenta. Onde tiver Juremãs e Quiarueira, onde tiver Juremãs e Quiarueira, é mata das caboclas, não se esqueça. É mata das caboclas, não se esqueça. Na mata que chegar, saiba pedir licença. Nas matas que chegar, saiba
saiba pedir licença, que as forças ancestrais é a nata que sustenta. Que as forças ancestrais é a nata que sustenta. Então, é sobre entrar na mata, né, com respeito, é saber sair com respeito, é saber pedir licença, é saber pedir permissão aos seres guardiões, né, daquele tesouro encantado, tesouro vegetal encantado, que a gente busca colher a potência, mas não numa troca injusta, né, com a natureza, mas a partir de uma troca justa, né, pedindo licença, fazendo nossas rezas, deixando nossos cânticos, e quando a gente entra na mata para pedir ciência, a ciência vem, a ciência chega para aqueles que estão com o coração aberto e dispostos a aprender com as forças encantadas que moram lá, né? A gente sempre pensa que é necessário reencantar o mundo, reencantar nós mesmos, revitalizar esse mundo, e eu acho que essa conversa tem muito disso, né? Saber que há uma racionalidade que sustenta as coisas, que sustenta um mundo eurocentrado numa perspectiva colonial, no ideal de branquitude, né? Num projeto que tenta tirar esses saberes de circulação, mas que mesmo assim esses saberes continuam se fortalecendo, se perpetuando, e é uma honra muito grande para mim poder ser essa semente desse tempo, né, que busca guardiar esses saberes, né, que busca aglutinar esses saberes e repassar para as próximas gerações. Muito obrigada, Thay, por tudo. Muito obrigada, Aline, também. Ana, você quer voltar com as questões do chat? Sim, vamos lá. São Porque, muitos comentários. porque depois de uma fala forte como essa de Thay, sem palavras, né? Vamos trazer as questões do chat, que é muito especial ouvir jovens mulheres com acordamentos tão poderosos. Eu vou passar por aqui, gente, em alguns. Tem alguns que são mais específicos, assim, sobre as plantas, né? Algumas perguntas sobre quais plantas de uso medicinal no ciclo das mulheres. E também se vocês acham que existe diferença entre trabalhar com as plantas frescas e com as ervas secas, né? Como que se dá isso no trabalho de vocês? E aí a gente vem com uma série de comentários muito motivados e inspirados e tocados por essa segunda fala de vocês, né? Nessa segunda colocação sobretudo sobre o encantamento. E então eu vou ler só alguns aqui para a gente ir sentindo como é que está esse diálogo com o público. A Giane fala: de fato, Aline, como a urbanidade rompe com nossa ancestralidade. É a primeira vez que participo desse ciclo e sinto que conversas como essa me ajudarão a compreender muito melhor minha brasilidade. Obrigada. Só um minutinho, deixa eu voltar para cá, que desceu muito. O Aurino, ele diz: saudades do Pico do Jabre, de me deparar com seres, com plantas antigas de lá, cheia de afídeos, com chuvas e gotículas doces despejadas na minha boca. Encontrei serpente que não estava brava. Respeitar. Deixa eu passar mais aqui um pouquinho, gente. Agradecendo muito o canto, né? Eu acho que ficou todo mundo bastante tomado agora pela fala de vocês e por esse canto da Thay.
Mas eu acho que basicamente agora são essas perguntas relativas às plantas mesmo, né? Essas plantas que são, primeiro aquela do cajueiro roxo ainda, se o cajueiro roxo e o cajueiro comum são os mesmos e seus usos, as plantas de uso no ciclo das mulheres, e como que vocês trabalham, e se vocês acham que existe diferença nesse trabalho das plantas frescas e das ervas secas. Existe diferença, sim, entre o cajueiro roxo e o cajueiro convencional. São dois tipos diferentes e, geralmente, a gente utiliza, né, para esses fins e cuidados preventivos com a saúde da mulher, o cajueiro roxo, né? Aqui, geralmente, a gente coloca dentro das garrafadas ou então faz banho de assento com elas, com a casca do cajueiro roxo, né? Retira a casca do cajueiro roxo. Geralmente a gente busca tirar pela parte da manhã, de preferência quando o sol está nascendo, e busca colher do lado em que o sol nasce, né? Onde os primeiros raios do sol atingem. E aí retira, né, claro, com toda essa ritualística de respeito, né, de pedir licença, de intencionar, e a gente coloca para secar a casca do cajueiro e faz a garrafada e o banho de assento, né? Acho que a outra pergunta foi sobre, não, eu não lembro da outra pergunta. Sim, sobre a casca seca ou as folhas verdes, né? Então, geralmente, porque tem várias maneiras de utilizar as plantas, né? Uma mesma planta, ela é utilizada de várias maneiras, e de maneiras diferentes em vários territórios, por vários povos, né? É muito uma questão de tradição, né? Aqui, geralmente, as plantas secas, a gente coloca mais nos princípios ativos das bebidas, das garrafadas, né? As plantas mais verdes, ou ela verde, né, as folhas, a gente geralmente busca fazer mais lambedores, banhos, né, como é o exemplo do banho de colônia, né, que a gente utiliza muito para fortalecer a imunidade, ou quando está com alguma uma gripe, né, uma rinite, sinusite, alguma coisa desse tipo, busca tomar esse banho de colônia logo pela manhã, né? O preparo é feito à noite, né? Se coloca à noite as folhas da colônia dentro de uma bacia, né? E deixa na luz da lua. E aí, no outro dia, nas primeiras horas da manhã, é feito o banho. E aí, isso geralmente a gente faz durante uma semana seguida, né? E aí tem efeitos incríveis, inclusive deixa o cabelo muito cheiroso, a pele muito cheirosa. E geralmente a gente utiliza assim. Eu também utilizo parecido, assim, como a Thay falou, né? Eu faço bastante tinturas e óleos medicados, e as tinturas eu uso geralmente as ervas secas, quando são tinturas voltadas para ingerir e fazer pomadas e outros fitoelaborados ou fitocosméticos. Mas quando eu quero tinturas para utilizar para outras ritualísticas, até limpeza de casa, ou banhos, ou perfumes também, eu gosto também de utilizar as ervas frescas na tintura, né? Na imersão ao álcool, nessa preparação. E nos óleos medicados, eu sempre utilizo as ervas secas, né? E faço esse processo que eu falei lá, né? Ou deixo um tempo de maturação, né? Ou coloco no ciclo do sol, né? Para macerar lá no ciclo do sol, pegar essa energia e conseguir que a planta solte seus princípios ativos e seus princípios fitoenergéticos, ou coloco na terra. Ou, em alguns casos, faço no fogo, né? No banho-maria, dependendo da situação. Mas eu gosto mais dessa dinâmica ritualística, né, de contemplar os ciclos, de trazer essa energia da ciclicidade e da maturação, né, e da presença dos tempos, dessa calma, né,
de utilizar essas plantas dentro de um movimento sem ser tão acelerado, né, de trazer essa presença, né, porque o próprio remédio, ele constrói o remédio de farmácia, ele constrói essa dinâmica pautada no imediatismo, né, e as plantas, pelo menos na minha construção, vem construindo esse lugar de presença, esse lugar de aprender o ciclo da vida, né, aprender a maturação, aprender esse processo, que a vida é um processo, né? Que existe processo, que existe tempo certo, né? Que existe lua certa, enfim. A outra pergunta... A outra pergunta era sobre as plantas no uso do ciclo das mulheres, e acho que a outra foi a que a Thay falou sobre, né? Que você colocou aqui agora também, das plantas frescas e secas. Certo. Então, tem várias plantas para os ciclos das mulheres, né? E aí, no contexto urbano, por exemplo, a gente pode ter várias plantas dentro do apartamento, dentro de pequenos espaços, várias plantas chaves, né? E geralmente muitas plantas boas para a saúde da mulher são plantas que a gente pode cultivar em pequenos espaços, né? A cúrcuma, o orégano, por exemplo, né? É uma planta que muita gente conhece, é uma planta maravilhosa para utilizar no ciclo. É uma planta que nutre, né, que protege o baço, o estômago, que tira excesso de mucosidade, né, limpa realmente o organismo, tira os inchaços, né, antes da menstruação. Mas aí, no caso, tem que utilizar a planta fresca, né, não aquele de forma de tempero, utilizar principalmente a planta fresca para fazer esse chazinho, né, desse apoio. E aí tem artemisia, né, tem sálvia, tem o manjericão também, que é uma planta boa para se utilizar na primeira parte do ciclo menstrual, né, onde a gente está subindo, né, nessa subida hormonal, e a gente precisa trabalhar em conjunto com o fígado, né, nutrir o fígado, né, que é responsável por toda uma dança aí do sangue, né? Então eu gosto muito do manjericão, é uma planta muito acessível, né? Muita gente consome, tem em casa. A sálvia, a artemisia, eu gosto também tem a capeba, eu gosto de utilizar dente de leão e tansagem também, para cólicas, enfim, para outras particularidades das doenças, né, ginecológicas. Nossa, é uma infinidade, assim, né, eu acho que é essa relação que eu falei no começo, das mulheres irem sentindo, né, porque as plantas, elas trabalham aspectos emocionais e fitoenergéticos, então, às vezes, uma planta não é para aquela mulher, por exemplo. Teve uma questão com a artemisia, né, que é uma planta muito conhecedora, assim, nesse lugar das mulheres, mas eu já recebi relatos de mulheres que não ficaram bem emocionalmente, por exemplo, utilizando elas, né, teve questões de uma especificamente, né, me trouxe isso que não fez bem, que se sentiu meio surtada, enfim, porque abre muito portais, né, então a gente tem que estar caminhando com as ervas, mas a gente tem que estar caminhando com um nível de consciência, né, com uma calma, assim, utilizando elas, né. A gente também não precisa de muitas ervas, assim, a gente pode ter um jardinzinho, né, com poucas ervas e ela já vai construir nossa farmácia viva, né. E essa questão de poucas ervas, assim, de a gente construir essa relação mais profunda, de a gente construir essa relação mais íntima com cada uma, vai estudando uma erva de vez, eu gosto dessa dinâmica, estudar uma erva de vez. Então, por exemplo, para o ciclo feminino, se sentir, né, vai lá na sálvia, né, usa sálvia durante um tempo do ciclo, vê o que ela constrói no teu corpo, na tua energia, na tua dinâmica, né, faz essas anotações, constrói essa relação, utiliza de outras formas também, não só de chá, né, toma um banho com ela, defuma, bota no travesseiro, enfim, outras formas de usar para a gente ir estudando as plantas e como a gente interage com elas.
É isso. Thay, você quer complementar alguma coisa? Eu fui lembrando de outras plantas também, que são bem utilizadas no trato da mulher, como a flor da xanana, né, bem utilizada também, a flor da ortiga branca, a gente geralmente faz nas garrafadas e extratos também, né, a folha do araçá, são plantas que geralmente tratam questões inflamatórias, questões que estejam relacionadas com o trato feminino também. Eu acho que a gente tem um tempinho aqui ainda para algumas perguntas que estão aparecendo, um grupo de perguntas específicos, e a gente vai caminhando para os nossos fechamentos. Mas tem algumas perguntas sobre as plantas, já que a gente está falando desses ciclos femininos, né, das plantas e dos chás para menopausa, e uma pergunta bastante específica, que é da Emily Almeida, que são as mulheres que não têm útero, conseguem sentir os benefícios do uso dessas plantas já mencionados? Enfim, acho que ainda seguimos aí na saúde das mulheres. Eu esqueci a primeira pergunta, tu repete, por favor? Repito, que era sobre as plantas para menopausa, e depois a questão das mulheres que não têm útero, como elas se beneficiariam e se elas se beneficiam, né, do uso das plantas. Certo. Então, tem várias plantas, né, para a questão da menopausa, né? Plantas que têm fitoestrogênio, né, que auxiliam nesse processo da menopausa, né, como a amora, que é uma planta bem conhecida, né? Tem, por exemplo, aqui em Recife, tem no meio da cidade também, né? Enfim, tem como achar de forma acessível. É uma planta muito boa, assim, muito feminina para mim, muito especial. Eu tenho uns pés de amora, muito rápido também de plantar, né? Você pode criar em pequenos espaços também. Eu gosto muito da sálvia, né? A sálvia é uma planta da mulher, né? Uma planta que trabalha a ancestralidade feminina, trabalha a sabedoria feminina, trabalha o equilíbrio dos hormônios femininos. Enfim, né? É como se fosse uma salvadora das mulheres, né? Ela realmente é uma comadre bem especial na vida das mulheres, né? Então, em todas as fases, né? E nesse processo da menopausa, né? As mulheres podem estar usando dessa planta, né? Em forma de chá, em forma de tintura, banho também, a gente, né? Utilizar no banho de pele, né, que traz outros lugares, a gente trabalha esses lugares mais imateriais da planta, né, esses aspectos que elas trabalham emocionais, né, então a menopausa ela vem com um conjunto de necessidades, né, tem as necessidades do próprio corpo, mas tem essas necessidades psicoemocionais, né, então essa planta auxilia aí. E plantas que a gente pode comer, né? Principalmente, assim, plantas que a gente pode comer, a gente fortalecer essa alimentação, né? Com sementes, né? Com linhaça. Linhaça é uma semente muito importante para a saúde da mulher, né? E principalmente nessa fase da menopausa, né? E outras sementes, né? Girassol, enfim, fazer aí esse estudo de estar se alimentando de plantas, né? De comida de verdade, para a gente construir essa saúde adentro, né? Essa regulação hormonal, né? Essa organização adentro da gente, né? Então, consumir linhaça, né? Consumir outros tipos de semente, abóbora, girassol, sálvia, amora, os cheiros também, né? E aí tem alguns sintomas da menopausa que são ressecamento vaginal, por exemplo, que é uma questão que chega muito para mim. E aí tem alguns óleos bons para isso, né? Então, ultimamente eu tenho me relacionado muito com uma planta que é o pequi, né? Que é nossa, para mim é o meu ouro, assim, eu não consigo
me desassociar dessa planta, assim, desde que eu fui lá na Caatinga, né, e trouxe ela da primeira vez, e aí, quando eu trouxe ela, eu já tive um desequilíbrio, assim, muita dor no corpo, quando eu voltei lá da Caatinga, e aí, automaticamente, fui usar ela, né, e ela já me acolheu nesse lugar, né, cessou as dores, né, emocionais e físicas, enfim, e eu tenho estudado muito ela para a questão das mulheres, da sexualidade feminina, né, então é uma planta também afrodisíaca, energética, né, então ela traz essa energia e a gente pode estar utilizando, é em forma de óleo, tá, é o óleo de pequi, e a gente pode estar lubrificando nossa vulva, né, com esse óleo que trabalha isso, ressecamento vaginal, ressecamento da pele, do cabelo, traz energia, traz amor próprio, traz esse lugar do prazer, né, que às vezes nessa fase a gente tá nesse balanço, né, e aí eu gosto muito desse óleo para isso também, né, para várias questões femininas, né. E também tem a questão de que ele é muito bom para dores, muito bom para questão de pulmão, né? Questão de tosse, né? Então, recentemente eu tive um processo de tosse, eu ainda não tinha utilizado ele, não tinha tido necessidade para isso, mas eu tive, passei por tosse, enfim. E aí era incrível, assim, como ele me acolhia, como ele esquentava, como ele cessava aquele processo ali daquela tosse, né? Então, é uma planta que traz a energia para cima, né? E a tosse, as questões do pulmão, tem a ver com um lugar de tristeza também. Então, é uma planta que trabalha o pulmão, né? Ela trabalha a energia para cima, né? Trabalha esse aspecto. Então, também tem o óleo de coco, que é muito acessível, né? Que muita gente tem em casa, pode estar usando esses óleos, né? Passando na vulva para ajudar esse processo do ressecamento, passando no corpo também, né? Lubrificando outras áreas, né? Tem um ensinamento que diz que as áreas do nosso corpo que estão secas equivalem a órgãos secos, né? Então, prestem atenção muito nas mãos, né? Porque tem a relação que a mão seca tem a ver com esse coração que está seco. Então, olhar bastante as mãos, passa muito óleo no corpo, né? Nas partes, enfim, na vulva. É isso. Que maravilha, minha gente. Eu acho que a gente, enfim, é um assunto infindável, né? Um universo infinito, assim, para a gente tratar. E são muitas as questões que vão derivando de cada vez que vocês falam aqui, alguma outra coisa aparece, assim. E aí, a gente podia pensar, inclusive, em formas, né, do público e das pessoas que estão se interessando, de acessarem os canais de vocês, né, para poder acessar mais o trabalho, eventualmente estarem buscando uma comunicação mais direta com vocês também. Então, tem algumas pessoas aqui pedindo esses contatos. Eu acho que a gente podia, se vocês acharem que convém, a Aline e Thay, da gente pensar agora, já que a gente está caminhando para o nosso fim, mas a gente ainda tem um tempinho aqui ainda dedicado a esse encontro, de vocês iniciarem esse encerramento, assim, né? A gente começou aqui, a gente falou do encantamento, falou da memória, falou da terra, né? Falou dos projetos de educação e dessa busca, desse renascer, né? Sobretudo das mulheres tão jovens, assim, e da gente pensar agora nesse pequeno percurso de encerramento da fala de vocês, para a gente poder seguir para o que vem aí nesses próximos encontros. Aí sintam-se à vontade, Aline e Thay, para quem começa. Uhum. Então, queria deixar, né, essa energia para as mulheres, não é para todas as pessoas, mas principalmente para as mulheres, né, que estão aqui buscando essa nova relação, né? E aí eu queria que vocês buscassem criar sua própria comunidade
de comadres, né, de plantas comadres que vão caminhar com vocês, né, nessa trajetória, né? Quais são as plantas que chamam vocês, quais são as plantas das suas memórias infantis, com as relações com as avós, com as relações com o território, né? Quais são essas plantas que têm historicidade, né, na vida de vocês, né? Trazer essas plantas para caminharem, né? Trazer outras plantas também, mas construir essa comunidade de comadres na vida de vocês, né? Deixar essas plantas também ensinar a gente, né? Também trazer seus conhecimentos, né? E a gente se tornar aprendizes dessa caminhada, né? A gente tem muito que aprender com elas, né? São seres de luz, né? De fato, né? Tem a questão de toda a mecânica ali da fotossíntese. Então, são seres cósmicos, né? Que tem várias linguagens, tem vários ensinamentos sutis, né? Para ensinar para a gente. Se a gente estiver aberto a isso, se a gente estiver aberta com os nossos corpos abertos, a gente vai caminhando e vai acessando essas curas também, não só dos sintomas, né? Peça que a gente não veja só a cura como a cura dos sintomas, mas uma cura mais enraizada, né? Desses outros aspectos emocionais que a gente carrega, né? Padrões, ancestralidades que nos percorrem, nos atravessam, né? Então, trabalhar com as plantas para a gente enraizar melhor esse processo de cura, né? Não só curar o sintoma, né? Mas curar nossa visão, como eu falei antes, né? Abrir, né? Expandir esse movimento, expandir esse canal, né? Isso foi a minha trajetória, né? Elas realmente direcionaram minha vida, né? E até hoje, né? E não vai parar nunca quando a gente se torna aprendiz do reino vegetal da natureza, assim. A gente nunca vai parar de estudar, né? A gente nunca vai parar de trocar, né? São muitos acessos. E vai vindo mais coisa, né? Vai abrindo esses lugares sutis mesmo, de memórias que são até memórias de outras vidas, né? Memórias de outros lugares, né? Então, convido as mulheres a se abrirem a elas, né? A escutarem, né? Escutar a natureza bem direitinho, né? Ter calma nesse caminhar, né? Nada acelerado, né? Não precisa de muitas plantas no começo, não precisa estar buscando muita coisa, né? A gente sair desse lugar de domínio, né? De exploração para um lugar de interação, né? Pautado nessa respiração, que a gente possa desacelerar esse movimento de só extrair, de só dominar, de só tirar, mas a gente relacionar, né? A gente cooperar, a gente escutar. Então, é isso. Convido vocês, as mulheres, né? Todas essas mulheres que estão na frente, né? Nessa batalha da regeneração da vida, né? Trabalhando em conjunto com a natureza. Se abram aí essas mensagens, né, que as plantas nos trazem em vários níveis, né, seja curando doenças imediatas, né, sintomas, mas sejam também curando esses aspectos emocionais e sutis que a gente vive, que a gente atravessa, né. Então é isso, convido que vocês construam essa relação de comadre com as plantas, né, e compartilhem e vivam isso com outras mulheres, né? Troquem com outras mulheres. E é um pouco disso. Agradeço demais esse encontro, todo esse conhecimento, a Thay, muita honra. Tive a honra de conhecê-la agora no Saberes da Cantinga. Salve sua força, minha irmã. Salve a força de Marília, da Ana e todo mundo. Vocês, mulheres que estão tecendo essa rede. Gratidão demais. É isso. Pois é, se permitir, sobretudo, se afetar, né, pela natureza, pelo reino animal, vegetal, mineral, deixar que essas memórias, né, da natureza possam afetar a gente de uma maneira positiva, a fazer com que a nossa consciência possa estar voltada um pouco mais para tudo isso que nos compõe, né, para essa natureza tão orgânica e regenerativa e vital para
para nossas vidas, para nossas existências. Eu gostaria de agradecer imensamente a todas vocês, e é uma honra muito grande estar junto de outras mulheres sempre, a gente aprende muito, sempre a gente tem essa oportunidade de compartilhar a vida, quando a gente conversa com outras mulheres, é impressionante. Gostaria de agradecer imensamente o convite, que a gente seja forte, que continue firmes nessa jornada. Mulheres, quero agradecer imensamente a participação de vocês duas aqui, a participação de cada um que acompanhou a gente pelo chat, nos comentários. Acho que tudo que foi falado aqui ainda vai ressoar muito dentro de cada um de nós. Aqui em mim já ressoa particularmente alguns pontos levantados muito, muito delicados e muito bonitos, assim. Agradeço muito a Thay e a Aline. A nossa equipe toda que está aqui, né, a equipe do Selvagem, que está proporcionando esse encontro, nessa parceria muito bonita e delicada e dedicada com o Chan, Coletiva da Terra, né, desde o ano passado, quando a gente fez esse primeiro encontro e entendeu juntas a potência dele, né, e agora a gente podendo acessar um público maior e mais amplo, e essas imagens e essas falas e esses cantos, né, perdurando aí nas redes, né, podendo ser partilhados e compartilhados. Marília, minha parceira, sempre, desde há um tempo aqui nesse Pernambuco, que me acolheu tão amorosamente e tão lindamente nos meus processos aqui também, e nos acessos, né, a esses territórios de cura e de cuidado pelo Estado. A gente tem caminhado junta de uma maneira muito muito gostosa e muito amorosa, eu acho que é o termo mesmo, assim, para usar como essa parceria tem se dado e como as ações da Chan, Coletiva da Terra, que é esse nosso coletivo, que se formou um território também muito curativo, né, que foi no CERTA, quando a gente se formou como técnica em agroecologia, e dali surgiram parcerias e sementes a serem nutridas e que foram nutridas e germinadas de um jeito muito precioso, né? Eu acho que a gente chegar aqui nesse encontro agora, numa abertura com vocês e na continuidade que a gente vai ter ainda com as outras mulheres que foram convidadas a fazer essas partilhas com a gente, não é à toa e é muito precioso. Então, queria agradecer novamente cada uma aqui, Aline, Thay, Marília, Ana Dantes, Madá, Laís, o pessoal que está todo aqui com a gente na transmissão também, e o público que está aqui com a gente, tornando esse diálogo rico e intenso e vasto, né? Que a gente ainda tem mais 3 encontros, a gente convida todo mundo a estar aqui com a gente, a Aline e Thay a seguirem com a gente também nesses encontros, nessa interlocução, e eu acho que é isso, uma boa noite imensa para todo mundo, e Marília vai entrar aqui com a gente. Vou agradecer a todas que estão aqui, e a essas mulheres, a essas 11 mulheres que vão estar nesses 4 encontros, que aceitaram o convite da Chan, em parceria com Selvagem, para estarem compartilhando com muita generosidade o que sabem, o que dispõem de vitalidade no mundo, né? Porque é isso que a gente costuma fazer quando se encontra, mesmo mediado por essas telas. O que a gente está trocando aqui é muita energia vital, né? Muita sabedoria que deriva da energia vital de cada uma de nós. E aí eu queria aproveitar para finalizar, para dizer que tá junto com vocês aqui, tá nesse espaço aberto, dessa vez público e gratuito, onde tem muita gente assistindo ao vivo e muito possivelmente vai assistir gravado também outra parcela de pessoas. Dizer para a gente assim, atentar que tá nesse espaço, tá disposto a construir e a costurar esse espaço, é a gente colocando nossas energias vitais para construir outras imagens de mundo. É para a gente tá aqui disposta e disponível a construir outras paisagens de mundo, né? A gente está buscando reinaugurar outras imagens de mundo, outras maneiras de existir, já que a gente só recebe hegemonicamente mensagens de destruição e ruína nesse mundo que a gente está vivendo. A gente entendeu que a gente é muito capaz de produzir ruína
E estamos reacordando coletivamente que a gente é muito capaz de produzir outros mundos também. E os conhecimentos ancestrais e tradicionais que vêm permeando nossas vidas, as vidas de nossas avós, de nossas mães, de mulheres e de outros seres, são fios condutores para que a gente consiga reinaugurar outras imagens de mundo. Dizer que, assim, fico muito grata que vocês tenham aceitado estar aqui e com toda essa generosidade de dividir cantos, sabedoria, trajetória, de emprestar a sua vida pessoal para partilhar junto com pessoas que a gente não conhece, que estão do outro lado da tela. É uma postura, é um comportamento, é um ato de muita generosidade. E que a gente costuma costurar isso muito através da Chan, em parceria com o Selvagem, desde o ano passado. E aí vou lembrar, enquanto a Aline trazia a noção de comadril, me lembrei muito de Dona Prazeres. Dona Prazeres é uma parteira tradicional de Jaboatão dos Guararapes, foi a primeira parteira patrimônio do Estado. Esse ano, inclusive, há poucos dias, a gente viu também Mãe Doura Pancararu, parteira indígena, ser titulada Patrimônio Vivo, o que é algo extremamente marcante num cenário onde figuras masculinas e de outros universos que não o universo do cuidado é que comumente costumam ser titulados Patrimônio Vivo. A gente viu um reconhecimento público de mulheres cuidadoras e que são mestras e portas da continuidade desses conhecimentos sendo reconhecidas institucionalmente pelo Estado. Enfim, Dona Prazeres, ela apresenta para a gente na fala, Dona Prazeres, assim, é um poço de sabedoria, como Mãe Dura também, só que Dona Prazeres é muito falante. E Dona Prazeres, ela inaugura essa noção de comadrinha. Então, assim, muito bonito, muito bom ver a Aline, que não necessariamente estava em diálogo com Dona Prazeres, trazendo também a noção de comadril. A Aline, inclusive, chamou de outra maneira, chamou comadreria. E Dona Prazeres traz essa noção. Elaine Miller, que também é uma antropóloga, parceira, querida, usa muito essa noção de comadril, inclusive para o inventário das parteiras tradicionais do Brasil, que está saindo agora. A noção de comadril ela é essencial. E o que eu entendo é que o que a gente está fazendo aqui é muito do que Dona Prazeres está pautando, é muito do que a Aline pautou, é muito do que Thay pautou, é muito do que essas mulheres que estão construindo a Chan num cenário muito desafiador e estão construindo também, as mulheres que estão construindo também o Selvagem, têm feito. A gente tem tecido uma rede de comadril. E a partir de conhecimentos de pessoas comuns, assim, que eu acho que isso é indispensável a gente frisar. A gente está aqui buscando reinaugurar outros cenários, outras paisagens, outras maneiras de existência de mundo a partir do conhecimento de pessoas comuns, né? A partir do popular. E, por fim, eu acho que eu deveria ter feito essa fala, inclusive ter saudado o Encontro de Saberes da Caatinga no início dessa live. Por quê? Essa rede que está disposta aqui nessa tela agora se conectou a partir do Encontro de Saberes da Caatinga. E muitas das mulheres e pessoas que estavam no chat perguntando um monte de coisas, eu ficava aqui imaginando, meu Deus, essa pessoa ia adorar estar numa roda de raizeiro dos Saberes da Caatinga. Então, assim, faço uma saudação ao Encontro de Saberes da Caatinga, a seu Antônio Alencar, a todo o grupo de pessoas que constrói desafiadoramente, anualmente, aquele encontro, que é muito importante e que é um lugar que fomenta a energia para que Thais, Alines, Marílias consigam buscar fontes fortalecedoras nesses espaços, né, para continuar com suas trajetórias, cada qual em seus espaços. E vou saudar a Silvanete, que a gente está indo nessa madrugada para o terreiro de Silvanete, para o território de Silvanete, que é um território também do Encontro de Saberes da Caatinga. Então, assim, a gente está indo fazer essa imersão presencial, algumas pessoas se inscreveram na imersão presencial e a gente está indo num pequeno grupo para fazer as vivências poderosas com aquela grande mulher, grande interlocutora, que todo mundo aqui conhece e ama, para mergulhar e se aprofundar ainda mais nessa dimensão que a gente decidiu mergulhar juntas.
né, nessa coxa de retalhos e de muitos fios de várias espessuras e cores que a gente resolveu costurar junto. Então era isso, eu queria agradecer vocês e que a gente se encontra na terça que vem, às 16 horas. O tema da live da terça que vem é germinar, e a gente vai ter Silvanete e Verônica e Valéria, do Terreiro das Pretas, do Crato, do Ceará. Então, assim, é um espaço, é uma costura, é uma construção. Esse espaço é um esforço, assim, a Chan tem se movido, a Chan de Terra, ela faz ações que estão em diálogos com os conhecimentos da terra e da cultura. Então, a gente faz um esforço muito grande de fortalecer, visibilizar e dar continuidade a pessoas e ações que autonomamente estão buscando reinaugurar o mundo com suas existências cotidianas e orgânicas. E essas 3 mulheres pretas, da Chapada do Araripe e do entorno, do território do Cariri, a Verônica e Valéria, sim, vão estar com a gente, conversando miolo de pote, como elas dizem, vão dar aula aqui sobre miolo de pote. E vai ser um prazer encontrar todo mundo na terça que vem. Um beijo bem grande, um abração, Aline, Thay, Ana Carvalho, que é minha parceirona, como disse, Ana Dantes, Madá, Laís, Vicky, Isabelle, Ju, tem uma, assim, nessa tela aparecem 4 rostinhos, mas tem assim, 4 multiplicado por 10 atrás delas, para que esse ciclo aconteça e que a gente alcance com generosidade muita gente. Um abração, minha gente, boa noite e até terça que vem.